O que a esquerda tem feito nesta campanha política? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, essa campanha política ela tem demonstrado o caráter do pensamento de esquerda e a sua postura, que se baseia na mentira e em narrativas ideológicas. Vamos tratar desses dois pontos para mostrar ou desmascarar mais essa atitude, muitas vezes escamoteada por parte desse espectro político, econômico e social. Quando eu falo que a esquerda ela mente, é porque ela vai, por exemplo, ao atacar o adversário, essa esquerda ela nunca vai reconhecer aspectos positivos que estão diante de nós. É inegável, por exemplo, que o desemprego ele despencou no Brasil, o combustível diminuiu o preço, a criminalidade ela foi reduzida, a inflação ela está mais ou menos sob controle e o programa que tem sido feito, sobretudo pelo ministro Paulo Guedes, tem de fato feito com que o Brasil esteja numa das melhores posições no mundo nesse ambiente pós-pandemia. Isso é fato. Isso aí não é politicagem, isso aí não é ser de direita, de esquerda. Não, isso é fato. Isso é a realidade. E aí o que acontece? A esquerda, ela, na sua campanha, ela não reconhece isto. Ela poderia, pelo menos, ter a hombridade, a honestidade, ela poderia ter a decência de dizer, bem, esses aspectos que deram certo, nós vamos dar continuidade com outras questões mais voltadas ao nosso espectro político. Não. Simplesmente eles omitem e eles querem transformar esse governo como um governo caótico, quando, na verdade, caótico foi o governo de esquerda que esteve à frente do Brasil, pensando nesses últimos 14 anos, antes do mandato do atual presidente, vamos descobrir que o Brasil viveu a maior recessão de sua história, num ambiente onde não houve guerra, não houve pandemia, não houve nada. Os níveis de corrupção estavam na estratosfera. Mas isso, de fato, é omitido, porque o que acontece é que a hostilidade ela se baseia em narrativa. E é claro que com base nisto vêm as mentiras. Por exemplo, o candidato do PT diz que é inocente e ele foi inocentado. Nós sabemos que isso não é verdade. O processo dele foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal naquilo que eles entendem como justiça. E alguns até de maneira pejorativa estão dizendo a justiça do CEP, né? Porque não deveria ter sido em Curitiba e sim em Brasília, enfim. E isso fez com que toda a condenação fosse anulada, mas o mérito continuou, embora, claro, tenha prescrevido. Então não houve nenhum processo de inocentar, de manifestar a comprovação de que as provas trazidas, provas materiais, etc., eram todas elas mentirosas. Essa esquerda diz que esse governo ele é violento porque ele é a favor das armas e isso tem, de fato, aumentado a violência no Brasil, que é uma grande mentira. A criminalidade do Brasil ainda é insuportável, mas ela diminuiu. Isso é incontestável. E o fato do cidadão ter direito a possuir uma arma para defender a si e a sua família, isso não aumenta a violência. Isto vai trazer um freio à violência, porque o outro lado vai temer, não vai ter tanta certeza como hoje possui de invadir uma casa e poder humilhar e colocar o terror sobre a família que ali reside. Isso é fato, isso é óbvio. Dizem, por exemplo, que os pobres foram abandonados, o que também é uma mentira. Tivemos o projeto chamado Auxílio Brasil, um dos programas mais significativos de ajuda aos necessitados. Eu, particularmente, tenho alguns senões a esse tipo de atuação governamental, mas há que se reconhecer que muitas famílias foram beneficiadas com este programa. Como negar isto? E aí então chamam o atual governo de fascista. Mas fascista onde?
Se ele é quem defende a liberdade para se tomar vacina, a liberdade para sair de casa e trabalhar, a liberdade de opinião, ele defende isto. Que fascismo é este? Esse fascismo imaginário? Essa falsa virtude? Na verdade, quem o chama de fascista é que de fato vive o fascismo e ama o fascismo, esse autoritarismo do Estado. E na verdade o que nós percebemos é que a esquerda ela quer voltar ao poder de qualquer maneira para destruir o pouco daquilo que foi construído ao longo de 4 anos. O atual governo não é um governo perfeito, tem também os seus defeitos, é claro, mas é inegável a qualidade deste governo com os 14 anos do antigo governo sobre o Brasil. E tudo isso acontece porque, como eu disse, a esquerda ela se baseia em narrativas ideológicas, elas se baseiam na ideologia. E o que é ideologia? É muito simples. Nós entendemos que o Senhor Deus criou todo o universo, Ele é o criador do universo. Portanto, quando nós olhamos para a criação, nós devemos olhar para a criação no seu todo, numa visão holística, em todas as suas áreas, em todas as suas nuances, em toda a sua complexidade. Mas o que aquele que se apega a uma ideologia faz? Ele vai nesse universo criado, nesta criação vasta, complexa, multiforme, enfim, uma riqueza que se coloca diante de nós. Então, aquele que abraça a ideologia, ele vai lá nesse universo intenso, grande, e ele pinça um ponto apenas desse universo. E deste pontinho, ele faz o seu universo. Um exemplo prático. Karl Marx, por exemplo, quando ele constrói a sua ideologia, qual é o ponto que ele vai pensar nesse universo criado? A economia. Ele pega somente a economia e transforma a economia no seu universo, no todo do seu universo. E aí constrói a teoria que nós sabemos que é um grande desastre, né? Destrutiva, uma teoria que desumaniza, uma teoria que leva à violência, uma teoria que leva ao fracasso e à decadência civilizacional. Então a esquerda é assim. Ela se baseia em ideologia, ela não olha para o todo, ela olha apenas para um ponto, e naquele ponto vai como um rinoceronte de cabeça baixa, correndo em sua direção. Por isto, precisamos avaliar com muita acuidade, com muita seriedade, o que está diante de nós, as propostas, os partidos, o passado e o que supostamente pode nos esperar. Nós temos um candidato que já está há 4 anos no poder. Então, se ganhar, os próximos 4 anos vão seguir na mesma linha, porém, pela graça do Senhor Deus, sem uma pandemia. O outro, 14 anos no poder. E nós vimos os resultados. Certamente esse resultado, ele voltará. Porque o desejo de volta ao poder por parte da esquerda é para fazer os conchavos na América Latina com países de mesma estirpe, países autoritários, países que possuem governos destruidores, avassaladores da economia e da dignidade humana. O aumento do Estado, eles querem aumentar o Estado, aumentar os impostos para sobrecarregar o cidadão. É claro que também querem criar os conchavos políticos, né, mancomunados muitas vezes a corrupção. Querem apoiar movimentos terroristas que invadem terras, destroem, invadem propriedades privadas. É isso que querem. Por isso nós temos bem claro aqui o que de fato está diante de nós. E eu posso assegurar que a esquerda ela é mentirosa, ela é ideológica, ela se baseia em narrativas e ela simplesmente é desonesta para não reconhecer a realidade. Isso é fato. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já está inscrito, dá uma olhada, aperte o sininho, compartilhe, faça comentários e ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima.